Oi, tudo bom? Como é que estão vocês, terceiranistas? Vamos dar continuidade no nosso estudo de filosofia política. Você já sabe que a gente está no capítulo 13, Filosofia Política Moderna, no livro, não é? Só que eu comecei com uma ficha com assuntos que não estão ainda aqui, porque estão no começo do livro, que é falando da filosofia em Platão, da filosofia em Aristóteles, filosofia política, claro, da Santo Agostinho com a Cidade de Deus, Tomás de Aquino defendendo a monarquia. Não é isso? A gente fez uma viagem pelo tempo sobre as questões ligadas à filosofia política na antiguidade. Não é isso? Então, na ficha, nós começamos por origens da filosofia política. E fizemos alguns comentários sobre os principais pensadores da atualidade, da antiguidade, até chegar ao século das luzes, né? Com Jean-Jacques Rousseau. Esse povo todinho, de Maquiavel a Jean-Jacques Rousseau, está aí no capítulo 13. Você tem que dar uma lida nesse negócio. Vamos recordar rapidamente. Eu estou aqui, ó, no segundo parágrafo da página 24 da ficha. Segundo parágrafo, tem o primeiro, que fala sobre o que é filosofia política e onde surgiu a filosofia política. Eu vou ler rapidamente para você ir lembrando. Então, o segundo parágrafo começa assim. Foi Sócrates quem primeiro tratou de questões ligadas à ética e às práticas políticas. Seu discípulo mais famoso, que é Platão, escreveu a República em grego, a gente citou, uma palavra, politeia, com TH, epipoliteia em grego, falando sobre a administração das polis. Platão discute com seus seguidores, seus admiradores, como seria uma polis bem governada. E a gente já sabe que na cabeça de Platão, polis bem governada é a polis governada por filósofos. Mas quem sistematizou o pensamento político foi Aristóteles, no livro Politikon, sobre a organização das polis. O Estagirita, a gente já sabe que Estagirita é o apelido que se dá a Aristóteles, porque ele nasceu na cidade de Estagira. É como se eu dissesse Antônio Alves, o recifense. Pronto. O Estagirita achava que a política era a continuação da ética, e o objetivo de todo governante era promover o bem comum. Da mesma forma que a ética promovia a felicidade individual, a política tinha que pensar na felicidade geral. Ao longo dos séculos, a concepção aristotélica serviu de tema para as reflexões dos filósofos posteriores. Santo Agostinho escreveu A Cidade de Deus, dizendo que a cidade de Deus, a república de Deus, a polis divina, é bem governada, porque ela é perfeita. Mas a cidade dos homens, civitas hominis, é imperfeita. Como melhorar o funcionamento da cidade dos homens? Fazendo com que essa cidade imite a cidade de Deus. Tomás de Aquino, defendendo a monarquia. Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, dizendo que se um governante quer reunir princípios éticos com a governabilidade, ele dificilmente se manterá no poder. Maquiavel, analisando historicamente, não é, as formas como os governantes permaneceram no poder, ele mostra, historicamente, que aquele governante que procurou seguir a ética, a honestidade, a justiça, a bondade, a misericórdia, a complacência, não é? A distribuição, não é, dos bens
com a maior parte da população, esse governante durou pouco no poder. Já aquele governante safado, mentiroso, fraudador, violento, injusto, teve mais chances de permanecer no poder. Não que ele o tempo todo seja assim, não é? Mas diz Maquiavel que o governante deve saber escolher o momento como ele deve agir, não é? Por isso que Maquiavel usou duas palavras que são tradicionais, você vai encontrar em todos os livros. Virtude, que são as qualidades que o governante deve ter, que significa, não é, a capacidade de comandar. A virtude, não é, o carisma, o dom de ser um líder. E a fortuna é o conjunto de coisas que acontecem e que você não controla, né? A fortuna seria o azar, não é? Os acontecimentos do jeito que eles vêm. Então, um governante tem que saber aproveitar, não é, os azares dos acontecimentos ou a sorte que algum acontecimento bom pode trazer para, usando as suas qualidades, a virtude, ele se dá bem. Ele ter o respeito do povo, o temor, é sempre bom você temer o governante, né? Diz Maquiavel que o melhor seria que o governante fosse amado pelo seu povo. Mas, como nem sempre ele pode ser amado, é melhor que ele seja temido, porque o temor impõe o respeito. Mas o temor também não deve ser exagerado, não deve provocar um medo, um pânico que pode se transformar em raiva. Não. O temor está mais para respeito do que, não é, para um medo maluco. Maquiavel exerceu uma influência muito grande sobre os governantes daí para frente e, infelizmente, até hoje. Aí se fala em Thomas Hobbes com o Leviatã. O Leviatã é o nome do livro de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes diz que os homens primitivamente viviam em estado de barbárie, de selvageria, né? Ninguém tinha confiança em ninguém. A qualquer momento você podia ser atacado, né? Estava você com sua mulher e seus filhos e surgia um bando aí de homens, entendeu? Marginais, atacavam, matavam você, roubavam as mulheres, entendeu? Devoravam seus filhos. O homem era o lobo do homem. Homo hominis lupus. O homem era inimigo do próprio homem. Ora, essa situação fazia com que não houvesse segurança. E aí os homens perceberam que ou eles criavam regras para fazer as coisas funcionarem melhor, limitando a liberdade absoluta de cada um, ou a humanidade duraria pouco tempo. Diz Thomas Hobbes, é uma hipótese, uma teoria que ele criou, que os homens primitivos então se reuniram numa assembleia e escolheram entre eles alguém que criaria as regras para a boa convivência entre os homens, dividindo as atribuições de cada um, os trabalhos de cada um, segundo suas virtudes, suas qualidades e assim por diante. Nasceu dessa forma, diz Thomas Hobbes, nasceu dessa forma o primeiro rei. Portanto, foram os homens que escolheram como melhor forma de administrar a monarquia. E uma monarquia em que um monarca tem um poder centralizado. Porque Hobbes defendia a monarquia absolutista, Hobbes escreveu seu livro Leviatã 2 anos depois da Revolução Puritana. Aquela Revolução Inglesa, o professor de História deve ter falado sobre a Revolução Puritana para vocês, como também sobre a Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana foi uma guerra civil catastrófica. Mais de 40 mil pessoas morreram. Foi uma violência estúpida, né? E Hobbes quis mostrar, olha, não pode ser desse jeito. Um povo não pode se levantar contra o seu rei e promover uma mudança radical. Isso não vai dar certo. Hobbes, então, ele quer defender o antigo regime. Muito bem. Outro camarada aqui, 2 franceses, a gente falou deles. Jean Bodin
que escreve A República. Lembre que muitos livros têm o nome de A República. E Jacques Bossier. Baudin se escreve Bodin. E Bossier se escreve Bo, dois S's, Suete. Bossier. Com política tirada da Sagrada Escritura. Ambos os autores, Baudin e Bossier, defendem o direito divino dos reis. Eles dizem que os reis são impostos à sociedade por Deus. Aí alguém pode perguntar, maliciosamente, e por que Deus envia reis maus, reis ruins? A resposta de Baudin e Bossier é porque o povo é pecador. Deus está castigando os pecados do povo. Se um povo é honesto, bom, justo, ordeiro, organizado, Deus sempre derramará sobre eles, né, bons governantes. Se esse raciocínio de Baudin e Bossier estiverem certos, aí, olhando os países do mundo, a gente pode se perguntar: menino, parece que o mundo está cheio de pecador. E alguns países, então, né, estão mergulhados do pecado, igual a Sodoma e Gomorra, aquelas cidades, não é, que Deus resolveu destruir por tantos pecados, né, fazendo chover fogo do céu, né? É lógico que isso é uma explicação completamente sem sentido, né? Mas seguindo, John Locke escreveu o seu livro uns 55 anos depois de Thomas Hobbes. Ao contrário de Thomas Hobbes, John Locke viveu a Revolução Gloriosa, a revolução que acabou com o absolutismo e impôs o liberalismo político, e limitou o poder dos reis ingleses daí para frente, e se criou o parlamentarismo. O rei tem que prestar contas aos deputados eleitos pelos cidadãos. Pronto, era um novo mundo. John Locke, então, que a gente já estudou, não é, como filósofo empirista. John Locke é aquele da tábula rasa, o cérebro, não é um quadro em branco, etc. e tal. John Locke, então, quer justificar a Revolução Gloriosa. Por isso que o livro dele se chama Dois Tratados de um Governo Civil, né? No primeiro tratado, ele fala sobre a Revolução Gloriosa, explica como ela aconteceu. E no segundo tratado, ele fala como se deve organizar uma sociedade. E aí John Locke diz, da mesma forma que Thomas Hobbes, que os homens, num determinado momento, resolveram fazer um contrato entre si e escolher alguém que os governasse. Mas atenção, há uma diferença entre a ideia de Hobbes e a ideia de Locke. Locke diz: os homens se reuniram para escolher alguém que os governasse e limitasse a liberdade absoluta. Mas os homens determinaram a esse primeiro rei que ele teria que respeitar certos direitos que eram fundamentais, essenciais, inatos, quer dizer, a gente já nasce com eles, que todos os seres humanos têm. E que direitos são esses, segundo John Locke? O direito à vida. Um rei não pode tirar a vida de ninguém se esse camarada não tiver cometido um crime hediondo, um crime terrível que ameace a sociedade. Então a pena de morte, quando ela existir, ela tem que ser usada com parcimônia, com cuidado. Ela não pode ser usada de qualquer jeito a todo momento. Segundo, se todos têm direito à vida, então tem direito também à liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade é a possibilidade de você escolher, sem pressão nenhuma, sem nenhuma pressão externa, escolher entre várias opções uma que você deseja e se torna responsável pela opção que escolheu. Liberdade é uma escolha.
que impõe a quem escolhe uma responsabilidade. Então, eu posso escolher matar alguém? Posso. Mas eu tenho que assumir a responsabilidade desse meu ato. Ao matar alguém, eu tirei a vida de alguém que tem família, mulher, filhos, ou que teria um futuro, no caso de ser solteiro. Então, havia uma possibilidade de vida, de construção, de enriquecimento dessa pessoa que foi tirada. E quem tirou fui eu, cometendo um homicídio. Então eu tenho que ser responsável por essa vida que eu tirei. E a sociedade define que homicídio não é bom, que o homicídio não é legal, nem justo, nem permitido. Tá vendo? Então, a minha liberdade está ligada também a uma responsabilidade. Eu posso fazer o que eu quiser. Agora eu tenho que responder. A palavra responsabilidade, tá vendo? Tem a ver com responder, não é? A gente estudou isso quando falou em liberdade, em ética, naquela aula sobre ética. Então, eu tenho que ser responsável. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Um rei não pode tomar a propriedade de ninguém, a não ser que indenize, pague o valor dessa propriedade que vai ser retirada. Outra coisa, o homem tem outro direito inato, fundamental, o direito à felicidade. Está lembrado que Aristóteles disse que a felicidade é o objetivo de toda a existência humana? Ninguém veio aqui para ser infeliz. Quando há uma eleição, ninguém levanta a mão dizendo: me coloca aí como escravo, eu quero ser escravo, e eu quero ser chicoteado muitas vezes. Eu quero ser presidiário. Por favor, eu quero sofrer, arranje um jeito de eu nessa sociedade sofrer muito, que eu gosto de chorar. Ninguém escolhe ser infeliz. A felicidade é um objetivo da existência humana. Então, os governos têm que permitir que as pessoas sejam felizes. Então, quando um governo não controla os preços, quando o governo aumenta os preços dos impostos, quando os governos cerceiam a liberdade das pessoas se reunir, se exprimir, claro, desde que essas liberdades não ultrapassem os limites que a própria sociedade decidiu através dos seus códigos, né? John Locke é bem claro. O direito à vida não significa que eu posso tirar a vida dos outros, porque eu quero. O direito à propriedade, o governo não pode tomar a minha propriedade, mas eu não posso ser roubado também. Ninguém pode roubar a minha propriedade, né? Eu tenho direito à liberdade. Ninguém pode me sequestrar, me privar da minha liberdade. Nem uma pessoa, nem o governante. Direito à felicidade. Então, o Estado tem que promover condições para que as pessoas possam ser felizes, para que as pessoas possam se realizar. E John Locke vai mais adiante nesse segundo tratado de um governo civil e eclesiástico. É o nome do livro. Está lá no capítulo 13, você pode ler isso. John Locke então diz: se um governo não respeita esses direitos fundamentais, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à felicidade, esse governo então pode ser derrubado. Porque aí a sociedade vai apelar para um quinto direito, que é o direito de rebelião. Quando um governo não cumpre com as suas obrigações, um povo tem o direito de derrubar esse governo e criar um novo governo que dê condições para que as pessoas possam se realizar. John Locke então está justificando a Revolução Gloriosa. Não precisa nem dizer a vocês que no século das luzes, né, John Locke escreveu isso, me parece, em 1694. No século das luzes, todas as rebeliões que vão acontecer daí para frente terão como base as ideias de John Locke. A independência das 13 colônias, que a gente vai chamar Estados Unidos. Você já estudou isso.
professor de história deve ter falado sobre a independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa, você deve ter estudado a Revolução Francesa no ano passado com a professora Luzinete, né? A independência da América Latina, independência do México, a independência do Equador, da Bolívia, Venezuela, Colômbia, Argentina, Chile. A própria independência do Brasil é feita em cima de ideias liberais. Temos que romper o pacto colonial. As revoluções liberais do século XIX, todas se embasam nas ideias de John Locke. Então, John Locke criou uma teoria política que diz que o Estado é importante e que uma sociedade deve defender o Estado. Mas o Estado tem uma obrigação com o seu povo. Tem que garantir a ele as condições mínimas para que os cidadãos se realizem. Caso contrário, esse Estado é ilegítimo e precisa ser derrubado. Muito bem, por isso que os ditadores não gostam que a gente estude filosofia histórica. Não é? Desculpe, filosofia política. Nem história, nem sociologia. Por isso que pessoas que têm tendência à ditadura desconfiam da escola. Aí inventam a história de, não, escola não pode ter partido. Política não é coisa para se falar na escola. Política é para se falar nos partidos políticos. Não, senhor. Filosofia política precisa ser discutida na escola. Ação política é que é feita nos partidos. É diferente. Ação política é quando você quer pertencer ao poder. É quando você quer ser representante da sociedade. E aí você vai disputar a eleição. Aí não é filosofia política. Aí é ação política, é a prática. Aí é partido político. Mas discutir sobre a importância, não é, da justiça, do bem comum, da felicidade geral, de um governo justo, honesto, isso é para ser discutido na escola. Isso é filosofia política. E é isso que muita gente não quer que aconteça em vários países do mundo. Né? Isso acontece. Muito bem, seguindo. Montesquieu, francês, que a gente viu que se escreve Montesquieu, escreve O Espírito das Leis, onde ele cria a teoria de que, para evitar o absolutismo, é importante que as atividades do poder sejam tripartites, partidas em três. Né? Então, quem legisla não administra nem executa. Quem julga nem legisla nem executa. E quem executa nem legisla nem julga. E aí ele cria a teoria dos freios e contrapesos. Três poderes políticos que se equilibram. Eles são independentes, mas têm que funcionar harmonicamente. Independentes e harmônicos. O poder legiferante, que é o poder de fazer leis, que a gente chama hoje de legislativo. O poder judicante, que é o poder de julgar, que a gente chama hoje de judiciário. O poder executante, que é o poder de administrar, que a gente chama hoje o poder executivo. Então, quem faz uma coisa não pode fazer outra. E um poder não tem que se meter no outro. Mas lembre como Montesquieu chamou a teoria dele, no livro O Espírito das Leis. A palavra espírito aí quer dizer o entendimento, a interpretação das leis. Ele diz que os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Mas como é que Montesquieu chama a sua teoria? A teoria dos freios e contrapesos para equilibrar. Ou seja, para evitar que um poder extrapole o outro, existirá um poder que vai dizer, olha, isso você não pode fazer, isso você pode. Por exemplo, quando o legislativo aprova uma lei, o judiciário vai ter que cumprir essa lei, a não ser que a lei vá contra a Constituição de um país. Então, por exemplo, todas as vezes que os deputados e senadores aumentam os seus privilégios, como não existe na nossa Constituição
nada que proíba esses abusos, essa pouca vergonha, essa sem vergonhice. Ninguém pode entrar no judiciário com uma ação dizendo que os deputados não podem ter, cada um deles, um automóvel. Não. Por quê? Porque a lei permite. Se a lei permite, o judiciário não pode ser contra. Mas quando um presidente da República, vou dar um exemplo maluco, uma hipótese completamente doida, né? Um presidente da República, ele não quer obedecer decisões tomadas, no caso do Brasil a gente chama de Supremo Tribunal Federal, lá nos Estados Unidos é a Corte Suprema, não é? O nome varia. Então, um presidente que quer fazer algo que a Constituição não permite, é lógico que o Supremo Tribunal Federal tem que dizer ao presidente: você não pode fazer. E se ele tentar fazer, o Supremo tem que dizer: não, você não pode ir contra a lei, não pode. Ah, mas o presidente vai ficar com raiva, ele não é presidente, ele pode tudo. Não, isso aqui não é Luís XIV, não é o Rei Sol. É claro que, como nós vivemos num regime democrático, os nossos presidentes respeitam as decisões constitucionais, não é? Normalmente a gente ouve nossos presidentes dizerem: decisão judicial não é para ser discutida, decisão judicial é para ser cumprida. Mas digamos que o judiciário tenha errado, que os juízes tenham falhado. Tanto o presidente da República como eu e você pode entrar com um advogado em uma representação contra a decisão de um tribunal, inclusive do Supremo. Se você argumentar mostrando que aquela decisão fere direitos que já estão estabelecidos ou está ferindo a Constituição, você terá que ser ouvido. E a decisão do Supremo terá que ser revista. Isso é a democracia. Tá vendo? Imagine numa hipótese absurda que um presidente insatisfeito resolva convocar o seu eleitorado para fazer uma marcha para cercar o prédio do Supremo Tribunal Federal e tocar fogo nas coisas e querer, né, um impeachment de ministro do Supremo. Eu sei que vocês estão rindo, porque isso que eu estou falando é tão absurdo, não é, que não seria possível de acontecer, não é? Só na cabeça de uma inteligência oscilando entre ameba e ostra, ou um QI de samambaia de plástico, uma ideia maluca dessa poderia aparecer, não é? Graças a Deus que a gente, não é, construiu com dificuldade uma democracia e quer que ela continue, porque ou mal ou bem não existe outra saída. Nada é melhor do que a democracia. Tudo é pior do que uma democracia. Não se engane. A democracia tem muitos defeitos. A frase de Winston Churchill: a democracia não é uma forma de governo perfeita, mas ainda não se inventou coisa melhor. Então, vamos por aí. E por último, a gente tem aqui um menino francês também, Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, né? Assim que a gente escreve, Rousseau. Rousseau diz também que os homens primitivamente se reuniram, né? Estabeleceram um contrato, de tal maneira que alguém ia governar e alguém ia ser governado. Mas Rousseau acrescenta um negócio novo. Vê, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau melhora as ideias anteriores. Rousseau diz o seguinte: quando essa sociedade primitiva resolveu criar, né, um governo, houve uma grita geral. Todo mundo achou ruim. Por que a gente vai abdicar do nosso estado de selvagem, que a gente vive tão bem, nós somos tão bons? A ideia do bom selvagem, né? Que no estado da natureza o homem é puro, é ingênuo, ele respeita o outro, entendeu? Não há guerra, tudo é paz. Isso é uma ideia maluca de Jean-Jacques Rousseau. Mas, continuando.
Por que a gente vai ter governante? Aí alguém tem uma ideia. Nessa assembleia primitiva, não é? Que criou o contrato dos governantes, de criar governantes e governados. Alguém tem uma ideia. Que tal a gente criar um tipo de contrato em que os governantes sejam representantes dos governados? Eles não são diferentes dos governados. Eles têm que se submeter às mesmas leis que regem os governados. Eles não podem ter privilégios diferentes dos governados. E, principalmente, eles têm que ser escolhidos. Em latim, electum, elegidos. Né? A palavra não é essa, eleitos, escolhidos. E eles não podem governar indefinidamente. Por isso que a monarquia, diz Rousseau, não é boa. Por melhor que seja o rei, ele vai governar durante muito tempo. E durante muito tempo ele pode cometer erros. E como ele não pode sair do governo, então é ruim. Outra coisa, os filhos de um bom rei não serão necessariamente bons reis sucedendo o pai. Então a monarquia não é boa. A melhor forma de governo é aquela em que os cidadãos, demos, poderão escolher os seus governantes. E eles governarão por um tempo determinado pela lei. Montesquieu acha que, Rousseau acha que entre 3 e 4 anos é o tempo máximo. Não é? E Rousseau também não gosta da ideia de reeleição. Ele acha que você cumprir os 3, 4 anos, o que você não fez naquele tempo não vai fazer em 8. Nem vai fazer em 10, nem em 28. Então, né, reeleição não é interessante. Veja então que Rousseau, ele dá as bases da democracia que a gente só vai construir no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Vê a importância que tem Rousseau nesse livro, O Contrato Social. Muito bem, aí tem um espaço em branco na nossa ficha que foi para você fazer as anotações que queria fazer, não é? Os comentários que eu faço. Vai acontecer outros espaços em branco mais na frente. Aí vem o título 2, não é? Política e poder. No século XIX, novas análises sociais apareceram para explicar a teoria do poder, a divisão entre governantes e governado. Os pensadores alemães, aquela dupla sertaneja alemã, Carlos Marx e Frederico Engels, você escreve Engels, mas pronuncia Engels, não é isso? Karl Marx e Friedrich Engels revolucionaram a ideia de poder e dominação. Marx e Engels criaram uma teoria segundo a qual todas as formas de governo que existiram até então eram oligarquias, governo de minorias. Mesmo a República Romana e a democracia ateniense, só uma minoria tinha acesso ao poder. Então, dos 400 mil habitantes de Atenas, só 40 mil eram cidadãos, tirando escravos, mulheres, crianças e estrangeiros, tá. Não é? Na República Romana, patrícios e plebeus eram teoricamente iguais. Mas a gente sabe que uma eleição custava caro. Então, na prática, os cargos mais altos terminavam sendo ocupados pelos patrícios. E outra coisa safada, sem vergonha, da República Romana. O órgão mais importante era o Senado. E só podia ser senador quem fosse patrício. Plebeu não podia ser senador. Aliás, quando houve uma reforma, já no fim do Império, e plebeus puderam ser senadores, o Senado já não valia mais nada, já não decidia mais nada. Nós já estávamos na época dos imperadores que passavam por cima do Senado. Tá vendo? Então, Karl Marx e Friedrich Engels mostram que ao longo da história
sempre uma minoria rica impôs o poder sobre uma maioria pobre e explorada. E Marx vai além, Marx e Engels, que é possível construir um país, um Estado, uma sociedade de cabeça para baixo. Em vez de uma minoria dominando a maioria, vai governar a minoria. Será uma revolução proletária, quando os trabalhadores tomarem o poder através de uma revolução e instituírem um Estado proletário. Não é? A gente já viu, você estudou isso em História, o professor de História que está preparando vocês para o SSA deve ter falado sobre a Revolução Russa, que infelizmente não levou nenhum trabalhador ao poder. Na prática, se criou foi uma nova ditadura, uma nova oligarquia, infelizmente. Não é? Bom, vem mais teoria política aí, mas a gente vai ver isso na próxima aula, lendo o capítulo 13, Não esqueça. Até lá então.